sempre faz ao vivo. A gente tá com alguns probleminhas técnicos, mas... Acontece, quem nunca fez uma live e teve algum problema de dar uma travadinha em alguma coisa ali, tipo, nunca fez uma live, velho. Na moral, assim, a gente fazia muito o podcast que eu falei na pandemia, a gente fazia um podcast que era, tipo, via internet, né, velho? Era eu e um convidado que às vezes a internet do cara não segurava o vídeo e por aí vai. Sim. E a gente tinha que, não, agora então faz o seguinte, mano, desliga a câmera que nós vamos só na voz. Mas então, já que a gente tá com problemas pra colocar qual acerte a rima, a gente vai falar qual foi o melhor auge. Boa, tipo. Tá? Tipo assim, ó, vamos imaginar que existe uma máquina do tempo. Pega esses dois MCs nessas duas datas, colocam eles pra batalhar num campo neutro, com plateia, e quem ganharia essa batalha? Tá? Véi. Começando por essa daí, que é o Big Mike versus o César 2017 e o Big Mike de 2022. Eu vou de Big Mike, mano. Por quê? E aí eu vou ser bem racional nessa votação, tá ligado? Porque emocionalmente, mano, tipo, qualquer pessoa que gosta de freestyle vai balançar em votar no César. Porque, tipo, o César ele foi um fenômeno, tá ligado? Mas se a gente pegar o César em 2017, ele tinha, tipo, uns 3, 4 anos de rima. O Big Mike tinha mais tempo de rima em 2022. Então ele já estava mais completo e tipo, com uma técnica mais trabalhada tipo, e mais experiente do que o César em 2017. Uhum. Então eu acho que isso poderia pesar numa competição grande em campo neutro e jurados, etc. Tá ligado? E foi o que eu falei, apostar no Big Mike é sempre apostar com uma mão de 2 ases, tá ligado? Não que com o César não seja, tá ligado? E se a gente pegar em questão de competições, aí a gente pode parar e falar que não, tá ligado? Porque o César ele ganhou o aniversário da aldeia, o estadual e o nacional. O Big Mike não ganhou o aniversário da aldeia em 2022, mas ele ganhou a seletiva FMS. E ele, em 2022, ele ganhou o nacional com 32 MCs, então ele teve uma batalha a mais que o César. Sim. Ele teve que passar uma fase a mais que o César para chegar no campeonato nacional. Então, são coisas que, tipo, pesam pro Big Mike pra mim, assim, tipo, mais coisas pesam pro Big Mike do que pro César. Mas seria um embate muito bom de ver, mano. Sim. E eu gosto sempre de falar que o César, mano, ele é um MC que ele é muito consciente no que ele faz da arte dele, tá ligado? Em 2016 ele participou do Nacional, ele perdeu, e ele foi um dos únicos MCs nesse rolê todo que eu fiz, assim, eu fui jurado nacional 2 vezes, fui jurado de outras grandes competições, mas o César ali, tipo, mano, o César e mais 2, 3 fizeram isso, assim, tipo, ele chegou pra mim e falou, mano, o que você acha que eu errei? O que eu posso melhorar? Eu falei, mano, eu votei no outro cara por isso, por isso, por isso. Aí ele, então tá bom. Ele perdeu, tipo, ele participou, tipo, tinha uma repescagem no começo e depois ele ainda batalhou outra vez. Então, as 2 vezes que ele batalhou, que ele, tipo, ficou, tipo, que ele perdeu, entre aspas, assim, porque na primeira não era uma derrota, tipo, definitiva, ele perguntou, o que eu posso melhorar? Aí ele ia pra outra fase. E ele perguntou isso 2 vezes, no mesmo dia, tipo. E aí depois ele continuou fazendo o trabalho dele, tipo, diariamente, tipo, e foi um dos melhores anos que alguém já viu alguém numa batalha, né? Foi surreal. Então você acha que daria Big Mike? Eu apostaria no Big Mike, mano. Por conta disso que eu falei, dele ser um pouco mais experiente do que o César naquela, tipo, pegar o Bigão de 22 e o César de 2017, eu acho que o Bigão em 22 era mais experiente do que o César. E aí, em nível de rima, eu acho que eles eram bem parecidos e ia ficar, tipo, eu acho que a experiência ia pesar. Sim. Pode ir pro próximo auge. Salvador 2020 versus Kant 2019. Kant 2019, mano. O Salvador em 2020 quase não rimou, teve pandemia, pô. Mas brincadeiras à parte, mesma coisa, mano. O Salvador, ele, tipo, começou a rimar ali em 2017, 2018, começou a ter destaque. 2020 ele tava, tipo, chegando no auge ainda. Tipo, eu acho que o Salvador não atingiu o auge dele. Porque ele foi correr a carreira musical dele na pandemia, tipo, e depois ele não voltou pras batalhas, porque ele tava em outro momento da vida. Eu acho que ele não chegou no auge, porque ele terminou, tipo, ele parou de batalhar muito antes do que ele, tipo, poderia ter amadurecido a arte dele nas batalhas. Tanto que quando ele volta, ele, tipo, ele bate de frente, mas você vê que tem ali um déficit técnico que ele não exercitou, tá ligado? Ele não pegou esse ritmo de batalha que a molecada pegou pós-pandemia, tipo, a evolução da técnica e tudo mais. O Kant em 2019 já tinha 6 anos de rima já, mano. Já tinha, tipo, apanhado e batido muito, tá ligado? Tipo, ele já tava mais experiente demais, assim.
Tanto que foi uma das grandes rivalidades de 2019 e 2020, eles dois, né? Eu ia de Kant. Sim. E você aí, ó, que fica nos comentários falando de mim, falando que eu só voto no Kant, é o primeiro MC que fala Kant aqui, tá? Vamos pro próximo, porque os comentários só dá isso, tá? Falando sobre esse, acho que é o mais comentado é esse áudio. Mas aqui, ó, Apollo 2024 versus Douglas Jean 2013. Porra. Se houvesse uma batalha entre esses dois, porque ano passado o Apollo tava, assim, imparável. Então, eu fico meio pá, porque aí, assim, tipo, a questão lógica do tempo de experiência não bate muito nessa, né? Porque aí o Douglas em 2013 tinha mais ou menos o tempo de experiência que o Apollo 2024. Uhum. Os dois tinham ali na média de 6 anos de batalha, tá ligado? Em alto nível, assim, o Douglas participou da Liga dos MCs em 2007, pô. Foi finalista da 2009. Ele já tava, tipo, na cena muito antes desse Nacional de 2013, que foi o que rolou a polêmica do Coel, né, mano? Oh. Tá difícil? Mano, eu não sei, eu acho que eu vou de Douglas nessa, velho. Eu gosto muito do Apollo, eu gosto muito do formato que o Apollo rima, mas o Douglas é meio endemoniado, tá ligado? É o único campeão nacional seguido, né? Bicampeão nacional seguido. Sim, não, duelo, ninguém ganhou dois duelos de MCs nacional, tá ligado? Sim. Ele ganhou seguido. A gente tem agora, tipo, bicampeões nacionais se a gente pensar em competições. Sim. A gente tem o Bigão o Bigão e o Martizinho com o Francamente e com o Nacional. A gente tem o Init, ele tem duas competições que tipo, é um nível nacional, que ele tem um Francamente, ele tem uma Batalha do Conhecimento, 2019, que era também tipo, uma batalha do conhecimento com vários MCs de todo o país, o pessoal falava que era nacional, então tipo, duelo de MCs nacional ninguém ganhou dois ainda, mano. Ainda mais seguido assim, e ele foi finalista da Liga dos MCs, mano, tipo, antes mesmo disso, 4 anos antes disso, que era o nosso nacional da minha época, tá ligado? E então, falando disso agora, já que você tocou nesse assunto, você acha que só o duelo pode ser considerado como nacional? Mano, uma competição nacional, velho, eu vejo que uma competição nacional é uma competição que ela dá a possibilidade de MCs do país inteiro participarem, tá ligado? Eu considerei, tipo, francamente, uma competição nacional a partir de 2021, por quê? Porque a gente tinha uma primeira fase de aplicativo que qualquer MC do Brasil poderia participar. Então você tem a possibilidade de acessar o Francamente de qualquer lugar do país. E as pessoas falam, não, mas é por hype. Não, mano, a gente teve vários mano que tipo, ninguém sabia quem era, que participaram de seletiva do Francamente, porque no aplicativo mandaram bem, tá ligado? Vários mano que, tipo, muito mais underground do underground, uns malucos da divisa do Brasil, tá ligado? Teve um maluco na seletiva que teve aqui na seletiva em São Paulo, que, mano, ilha solteira, tipo, é 10 horas, tipo, dentro de São Paulo, 10 horas andando, tá ligado? Então, não é esse bagulho, tipo, eu vejo francamente como um nacional, sim. Eu vejo, tipo, o terceiro, uma competição, tipo, a nível nacional, tipo, não sei se é um nacional, porque, tipo, a gente teve meia dúzia de MCs da Bahia, tipo, 2 MCs de Pernambuco, e, tipo, 2, 3 estados a mais ali, tipo, poucas seletivas, tá ligado? Sim. Mas é uma competição a nível nacional, porque a gente tinha, tipo, MCs bons de todo o país, tá ligado? Interestadual da Aldeia, tipo, uma competição a nível nacional, tá ligado? Tipo, eu acho que tem diferenças de uma competição nacional que tem abertura para qualquer pessoa, que é, tipo, o nacional, francamente, foi assim também, e uma competição, tipo, a nível nacional com curadoria e tudo mais. Não que seja um título mais pesado que o outro, assim, tipo, eu acho que o mais pesado de todos continua sendo o duelo de MCs nacional, por conta do corre que é para chegar lá, tá ligado? É muito carinho, né? Mas a gente vai ter outras competições a nível nacional, eu acho interessante que tenha, tá ligado? Da mesma forma que lá fora você tem o Francamente e a FMS, o Francamente não, o Batalha, né? Francamente é só na língua portuguesa. Você tem o Batalha, a FMS, tem tipo a Batalha dos Gigantes, e outras batalhas, né? Tipo, que tem campeonatos nacionais e internacionais, tá ligado? Mas eu julgaria assim, tipo, títulos a nível nacional, tipo, vários, e não acho problemático, tá ligado? Sim. Daí então você acha que, por exemplo, se você ganhar, você pode ser considerado bicampeão nacional?
Mano, eu acho que pra você ser bicampeão, tem que ser a mesma competição. Tipo, se você ganhar um brasileiro e uma Copa do Brasil, você é bicampeão brasileiro. Mas você é bicampeão nacional. Mas não é bicampeão do brasileiro Sim. nem bicampeão da Copa do Brasil, tá ligado? Você tem É dois verdade. títulos a nível nacional, mas você não Sim. é bicampeão nacional, tá ligado? Pode crer. Você é bicampeão nacional do quê? De qual competição, tá ligado? Você pode ser, tipo, bicampeão nacional de jiu-jitsu na categoria, tipo, de faixa roxa e depois ser bicampeão nacional de jiu-jitsu faixa preta. É diferente, tá ligado? Você não vai ser tetracampeão, porque eram categorias diferentes, tá ligado? É a minha visão. Realmente. Pode colocar no próximo aí na Na tela. categoria de peso, você vai ser, tipo, campeão leve e depois você vai ser campeão pesado. Você não é bicampeão, você é leve e pesado, tá ligado? Sim, verdade. Acho que é um bom ponto a se pensar assim. A gente tá com um pequeno delayzinho, mano. Não, tranquilo. É que tá, a gente tá no YouTube ali ainda. É. Tô prevendo o futuro que vai ser JP e Dudu. Ah, Quer ver se não vai ser? JP 2023 versus Dudu 2018. será? Tenho quase certeza. Mas entre esses dois, quem que você acha? Que delícia, hein? É 2018, né? Não é 2016, não. É 2018, que é o ano que ele ganha o estadual. É, que ele errou ali 2016, mas é 2018. Ou JP 2023. Porra. Cara, pior que eu acho. É que o JP 2023 competiu mais coisas, né? Tipo. Mas eu acho que ele tava mais maduro ano passado. Cara, tipo, o problema é que o Dudu é um cara muito à frente, mano. E aí eu não consigo usar aquela mesma lógica do tempo de experiência, tá ligado? Uhum. Porque o Dudu em 2018 ele devia ter uns 2, 3 anos de rima, tipo, só, tá ligado? Ele, tipo, era um moleque, tipo, começou cedo, né, mano? Em 2018 ele já era bicampeão do aniversário da aldeia. O JP também, em 2023, ele já era bicampeão do aniversário da aldeia. Mas o JP nunca ganhou estadual. Ela ganhou uma FMS. Ah, o Dudu não batalhou uma FMS. Sim. Esse é de fuder, hein, mano. Mano, eu acho que pelo estilo competitivo, tá ligado? E pelo. Se a gente fosse batalhar, tipo. Se fosse uma batalha de hoje, tipo, no formato de hoje, com esses MCs dessa época, tipo, eu acho que o JP sairia na vantagem. Porque o JP de 2023 ele tá mais adaptado à cena atual do que o Dudu de 2018. Só que se fosse uma batalha de 2018 com o JP de 2023, eu acho que o Dudu teria vantagem. Isso depende muito do formato que a batalha vai acontecer, porque o formato da batalha de 2018 é diferente da de 2023. Sim. Tá ligado? O formato competitivo e como a plateia recebe esse freestyle, tá ligado? Porque o Dudu ele tinha um freestyle muito bom naquela época, só que ele não entregava as punchlines do jeito que as punchlines são entregues hoje, tipo, sempre no final do quarto verso, que é uma coisa que já meio que padronizou e a plateia tá esperando. Então muitas vezes se você coloca a punchline num lugar diferente, a plateia não percebe, tipo, ou o jurado entende que não foi uma entrega tão boa porque não tava num lugar tipo melhor ali. Então, eu acho que se fosse em 2018, formato de 2018, o Dudu levaria melhor, porque aí o JP seria uma parada mais forçada para aquela época, tipo, o pessoal não entendia tanto, tá ligado? Mas se fosse em 2020, 24, 25, tipo, eu acho que o JP levaria melhor. O JP de 23. Sim. Pode colocar o próximo aí na tela. E aí eu fiquei bem em cima do muro e foda-se. Jaya 2019 versus Brenos 2023. Brenos 2023. Eu gosto muito do Jailton rimando, mas o Brenos, ele antes dele, o pessoal compara os dois muito por causa do flow, né? Uhum. Tipo, porque o Jaya trouxe o flow de trap e o Brenos trouxe o flow de Detroit. Só que o Brenos, antes mesmo do flow de Detroit, ele já era muito técnico. O Brenos, ele já tava em outras batalhas antes, tá ligado? Já com um nível técnico muito bom. Sim. Os wordplay que ele gosta de fazer, que tem umas que são muito sem graça, mas tem umas que são muito boas. E tem umas que são tão sem graça que eu acho muito boas. Multissilábicas, métricas diferentes, ele já fazia antes de fazer o flow de Detroit, tá ligado? Então depois do flow de Detroit ele teve o ápice da carreira dele ali, tipo, midiaticamente, mas se você pegar em técnica, tipo, ele já rimou bem mais técnico do que ele rima hoje, tá ligado? Tanto que se você vê ele rimando
nos regionais ele traz uma técnica diferente do que ele faz nas batalhas de show, tá ligado? Então eu acho que numa disputa técnica, tipo, eu acho que o Brenos ganharia do Jaya hoje. Tipo, o de 23 contra o de 19. Mas eu acho que o Jaya em 2025 dá um embate com o Breno, sim, porque ele veio mais experiente agora. Ele tá se adaptando mais ao formato agora, ele ainda tá vindo, porque ele passou também muito tempo no hiato de carreira musical, mas eu acho que o Jaya de 2025 dá mais combate com o Breno de 23 do que o Jaya de 2019. O Jaya de 2019, ele foi, mano, o mesmo fenômeno que o Brenos foi em 23 por conta do flow, tá ligado? Mas eu acho que em nível de rima o Brenos estava entregando um pouco mais, né? Tipo, consegue entregar um pouco mais. Então, você acha que o Brenos ganharia? Eu acho que desses dois áudios aí sim. Acho que se fosse pegar o Jaya 2025, eu acho que eu chamaria o Jaya, mas 19 contra o Brenos 23, eu acho que é o Brenos. Tá. Pode colocar o próximo aí na tela. Guri 2023 versus N. Charles 2019, campeão nacional. Mano, eu acho que é o Guri sem muita dúvida, mano. O de 23 principalmente. O de 2023 ele ganhou muita coisa. Foi o ano que ele não disputou o estadual, sim, né, mano? Tipo, porque não disputou nenhum regional. Quis, né? Mas ele ganhou, tipo, 12 aldeias no ano, tá ligado? Foram 12, não foram 11? Foram 11, eu acho que foram 12. Foram 12? Eu acho que Foram foram 11. 12. Eu sei que foi, tipo, ele foi muita aldeia, ganhou 2 ranks, uma temporada. Ganhou 3 temporadas seguidas, ganhou tipo, temporada anual. ele ganhou muita coisa, tipo, e não só isso, ele tem um nível de rima muito absurdo, tá ligado? Eu acho que o Guri, ele tem um nível de rima muito absurdo desde 2017, quando ele foi pro primeiro estadual. Ele só não sabia conectar o público. Ele tinha um nível de rima muito bom, só que ele não sabia conectar o público. E isso ele aprendeu, eu acho que ele aprendeu muito de 2022 pra frente, tá ligado? Eu acho que aquela temporada da aldeia no Esquerda Mendes, em que o Johnny tava indo muitas semanas seguidas e tipo tinha o Nel e tinha o Magrão no auge ali também, tipo, do hype deles, fez ele evoluir muito isso. Ele teve que aprender a combater esses caras sem perder a essência dele. Eu acho que eu votaria no Guri, tipo, de 2019 contra o MX de 2019, eu votaria no Guri ainda, tá ligado? Porque muita gente não lembra do Guri rimando em 2019, mas eu lembro do regional e do estadual que ele fez. Por mais que ele não tenha tido um destaque, acho que em questão de rima, ele tinha mais rima que o M. Charles já. Embora, tipo, o Charles, mano, eu sou muito fã do Charles por conta do bagulho do MC que eu falei. O Charles é mestre cerimônia. Sim. O Charles sabe pegar a plateia, brincar com a plateia, ele, tipo, é teatral. Ele ganhou Tá o ligado? nacional, assim, né? Ele é teatral e ele tem, tipo, musicalidade. Às vezes a rima dele não é de melhor nível, mas ele bota tanta musicalidade, tanta entrega ali, tipo, diferenciada, que ele, tipo, bate, mano, pessoas que tem, tipo, um nível de rima técnico muito maior que o dele, tá ligado? E ele também consegue buscar, tipo, se ele tiver na milhão, assim, ele consegue manter, tipo, uma competição de igual para igual, só que esse diferencial dele quebra muito o MC, velho. E eu fui um dos primeiros caras a falar do Charlinho, assim, tipo, quando ele ganhou aquele regional 2018. Já acabou, Jéssica? Tipo, eu fiz um vídeo. O meu canal começou por causa daquele nacional de 2018, né, mano? Que ninguém tava falando daquele nacional. E eu comecei o portal Batalha de Rima pra apresentar os MCs que estavam disputando aquele nacional. E o vídeo que mais hypou, o primeiro foi o do Charlinho. Deu tipo uns 30 mil visualizações no vídeo falando dele, assim. O outro foi o W, o lá do Amazonas. E pegou legal. Onde eu posso pegar mais água? Vou pegar pra você. Eu falo demais, eu fico com a boca seca. Você Valeu. quer coca também? Aceito, mano. Tem mais algum aí, Lucas? Tem, né? Ainda faltam uns. Nossa, e aí? Barreto 2023 versus Martins 2024. Barreto 23, mano. Por que não 24? Cara, tipo... São dois MCs muito diferentes, né, mano? O Barreto, ele não é tão competitivo quanto o Marte. Eu acho que aí fica muito a depender do formato. Existem formatos de batalha que o Barreto amassaria o Martezinho de olhos fechados, e tem formatos de batalha que o Barreto não acompanha o Marte, tá ligado? Porque o Marte, ele é um cara muito focado
no treino, no formato. Ele é tipo o que eu gosto de chamar de formateiro. Só que tem coisas que o formateiro não faz tão bem quanto o Barreto, que é um cara mais visceral. Sim. Então acho que ficaria tipo, muito a depender de que tipo de competição, tá ligado? Se a gente pegasse uma FMS, eu apostaria no Marte. Se a gente pegasse um aniversário da aldeia, eu aposto no Barreto. Sim, verdade. Depende muito do local, né? Sim, do estilo de competição, porque o Barreto ele é um cara visceral, ele vai puxar muito a plateia, ele vai no emocional foda ali, embora ele tenha técnica apuradíssima, o forte dele é o visceral, é o emocional. Só que o Marte é muito mais lógico, ele é muito mais formateiro. Então, tipo, tudo que tiver um formato mais quadrado, o Marte vai se enquadrar melhor do que o Barreto, tá ligado? Sim. Então, ainda nem em cima do muro, mas você acha que daria Martezinho, então? Depende do formato. Tipo, na FMS é o Ele Martezinho. tá muito em cima do muro. Tipo, depende... Mas é porque é isso, assim, a batalha de Missão tem essas nuances, tá ligado? Eu acho que assim, no aniversário da aldeia, dificilmente o Martezinho tiraria o Barreto. E aí eu não tô falando nem só por ser na aldeia, tipo, o formato batalha aniversário da aldeia. Sim. X1 bate e volta num lugar com um monte de gente empilhada e gritando e, tipo, sentindo o mais visceral. Só que numa FMS eu acho que o Barreto teria dificuldade de tirar o Martezinho, porque o Martezinho ele come o formato com açúcar, tá ligado? E ele é um cara que, tipo, dentro dos atletas da FMS do ano passado, ele foi um dos caras que mais estudou o formato antes de começar a liga. E a gente vê isso desde a primeira etapa, tá ligado? Ele é constante. Muita gente fala que é chato, às vezes, porque é muito formato, mas, mano, tipo, não é isso. Você não quer ganhar a batalha? Tipo, não é o futebol europeu, tá ligado? Tipo... Tá, pode colocar o próximo na tela. Eu acho que daria Barreto até na FMS. Mano, eu acho difícil por conta disso, assim, tipo, o Barreto, ele é visceral e ele, tipo, muitas vezes não para, tipo, pra competir nesse nível, tá ligado? E o Martezinho, ele é o cara que ele foi feito pra competição, tá ligado? Ele se forjou para a FMS, tá ligado? Sim. Mas ali na tela tá, ó, Cid 2016 versus Johnny 2016. O ano em que um foi campeão nacional, o outro... Rei do tanque. Acho que assim fica mais fácil, né? Ano igual. Mano, o problema é a mesma ideia do Barreto com o Marte, tá ligado? Só que o Cid nesse ano ele foi pro tanque também. Então, mas, mano, o Cid ele não teve tanta, tipo, experiência, né, mano? Ele teve um ano de batalha, tipo, foda, assim. Ele batalhou outras vezes depois, mas se você pegar, tipo, qual foi quanto tempo ele batalhou a sério, foi, tipo, 2016. Sim. Depois disso, ele só participou de eventos especiais, né, mano? Pô, mas e ele foi pro tanque no começo do outro ano, mano, que os caras fizeram tanque versus museu. O Gaspar sempre fazia essas loucuras, né, mano? O Gaspar é um cara que ele, mano, louquinho demais, assim, eu gosto ele é abusado, tá ligado? O Cid foi batalhar no... Pode se dizer que é meio que a Norte faz, né? Tipo, mas a aldeia também no começo fazia isso, mano. O Cid ele foi batalhar no tanque versus museu. Eu tomei uma rima nesse evento aí, mano. Que eu fui o voto que deu a vitória pro Cid, que foi a plateia e eu, né? No Cid, no Nacional. E aí o Samurai mandou pra ele, tipo, hoje você não vai ganhar seu gordo que te come. Mas, mano, tipo, eu gosto muito do Cid, tipo, eu acho ele muito inteligente. Mas eu gosto mais do estilo do Johnny, tipo, eu acho o Johnny mais MC. O Cid é muito rimador e o Johnny é mais MC, tá ligado? Eu apostaria no Johnny, tipo... Eu acho que depende... quem se falou, tem muitas nuances. Por exemplo, tem jurado? Se tiver jurado, acho que já dá Cid. Não, mas depende do formato, tá ligado? Porque, mano, o Johnny foi semifinalista da etapa da FMS, da seletiva. Só com jurado. Johnny rimando no formato, tá ligado? FMS seria algo bem diferente, né, do que a gente tá acostumado. Rimando no formato, só com jurado, ele foi semifinalista da seletiva. Então, tipo, não dá pra desmerecer muito, assim. Eu acho que o Johnny, ele faz o que funciona, só que ele sabe fazer muito mais. Só que ele chegou num momento da carreira dele que ele falou, mano, pra quê? Você pode ouvir ele falar, pra quê? Se eu fizer isso, eu ganho. Tipo, pra que eu vou rimar mais, tá ligado? E, tipo, ele é tão MC
que não importa o ano, ele sempre vai aparecer como destaque em algum momento. Tipo, se é 2016, 2017, 2018, ele sempre aparece... Experiência, né, velho? Tipo, sendo destaque em algum momento do ano. Tipo, é um cara que ele tá aí na cena desde 2013, se eu não me engano. Ele batalhou com os melhores de cada geração desde então. Sim. Saca? Não é que, tipo, nossa, o Johnny batalhou com o Orochi. Batalhou com o Orochi. Só que ele já, mano, veio da época que tinha ali ainda Geometralha, ele, tipo, veio da época que o Alan ainda tava nativa, tipo, ele veio da época que tinha o Estudante, ele veio da época que tinha, mano, todos os caras que já estavam na base ali da Batalha do Real, Budipoke e tal, já tava, tipo, num ritmo frenético. Ele encarou esses caras, ele encarou o Orochi, ele encarou quem veio depois, tá ligado? Ele pegou todas essas gerações e ele bateu de frente com todas elas, tá ligado? Sim. Acho que 2024, 2025 é o ano que a gente pode falar que ele tá mais, assim, aquém das batalhas, né? Ele deu uma estagnada, assim, de colar, tá ligado? Não é nem que ele estagnou em nível, ele parou de colar. Mas se você for ver, tipo assim, ó, ele pegou essa época do Orochi, depois ele pega a época do Thiago, Leozinho, BMO, depois vem do Dudu também, aí depois vem a nova geração, que é tipo Apollo, Big Mike, pega Guri, Tubarão, Barreto, Salvador... Aí depois vem... Samuel, tá ligado? Aí, então, ele pegou toda essa época... Inclusive sabadão, hein? Quem que você acha que ganha? Na rima ou no box? No box. Mano, é foda, porque, tipo, o bagulho é o seguinte, eu não sei se o Johnny tá treinando. Tá. O Shamu eu sei que tá lá no Nagô lá, mano. E o Nagô é sangue no zóio, mano. Eu já fui fazer treino com o Nagô. O Nagô é pesado, velho. Ele é desse tamanho, mas ele é pesado, tá ligado? Então eu sei que o Samuel ele tá se preparando, e não é de hoje, tá ligado? O Samuel, ele tá fazendo os treinos de boxe desde antes desse bagulho de luta. Uhum. Então, mano, ele não tá indo de chapéu. Só que, mano, você já parou pra pensar que só quem tem a perder com isso é o Johnny. Sim. Porque se o Johnny bater, todo mundo espera. Só que se o Johnny apanhar, velho, então, tipo, ele só tem a perder, tá ligado? Porque se ele bater, ninguém liga. Tipo, tá, normal, bateu, tá ligado? Agora, se ele apanhar, velho, tipo, ele não vai poder colar na batalha nunca mais, velho. Porque vão lembrar disso a vida toda, velho. E eu tô por fora. Tipo, vai ter transmissão dessa parada? Tipo, a transmissão é no YouTube? Mano, eu não sei se as lutas, tipo, eu sei que as principais passam até na TV, se eu não me engano, né? Uhum. Mas as lutas de abertura eu não sei se passam todas, tipo, nas transmissões, mas devem ter alguma transmissão online já. Nossa, eu não vou perder isso por nada. Pode ir pro próximo. Batalha da Norte 2024 versus Aldeia 2019. E ó, não pode ser puxar saco só porque já trabalhou na Aldeia. Não, mano, mas o bagulho, tipo, sem na maldade, tipo... Batalha da Aldeia 2019 foi o ano em que a gente teve o primeiro octógono. Sim. Não tem como, velho. Aquilo ali mudou tudo. Foi de 3 anos, né? 4. 3 anos. Foi tipo onde teve o primeiro octógono. Tipo, aquilo mudou o jogo. Tipo, não tem como a gente botar qualquer outra batalha de frente nisso ainda. Pode ser que apareça alguma batalha que faça uma coisa muito diferente, mas... Tá ligado? Foi o ano que mudou tudo. Tipo, o octógono virou, mano. Tipo, você vai ver o tanque lá no Main Street, eles botaram o octógono. Virou um bagulho padrão, mano. Tipo, a gente fez a batalha no Sintonia. O pessoal da Bud montou um ringue, tá ligado? Tipo, virou padrão, tá ligado? No Sintonia, o octógono da Aldeia, tá ligado? Esse ano quem foi campeão foi o 90, o Salvador e o Kant, né? Foi. Teve o Tavim, tipo, com 13 anos na final, com o Thiago e o BMO. Esse é o Naui. Tentar copiar o Freud. Mas pode ir pro próximo. Acho que assim, é porque também a Batalha da Norte ela veio inovando muito, né? Tipo, ano passado. Mano, a Batalha da Norte traz umas paradas diferentes, traz umas inovações, mas acho que em questão de mudar a cena do jeito que mudou, tipo, a Aldeia em 2019, se você tivesse colocado talvez, tipo, mano, a Aldeia de 2023, tá ligado? Que não teve tanto impacto cultural, tá ligado? Nesse sentido. Talvez pá, tipo, mas ainda assim foi, mano, a maior transmissão de freestyle ao vivo, tipo, online. Teve, tipo, 200 mil pessoas assistindo pela primeira vez, tá ligado? Então é muito difícil combater a Batalha da Aldeia nesse sentido, porque a Aldeia todo ano não para de crescer, mano. Surreal. Tá ligado? É um fenômeno, tá ligado? Surreal. Nesse sentido aí é bem difícil bater eles. E aqui a gente tem 90 2019 versus Leozinho 2017. 90-19. Ele ganhou tudo de 2-0, né? Não, mano, mais do que isso. Tipo, o Leozinho 2017 tinha, tipo, 2 anos de rima. E, tipo, não era tão experiente quanto, mano, 2019 já tava no segundo nacional.
Sim. Saca? Tipo, Chegou na final. aí foi covardia. Eu acho que essa discussão sobre 90 e Leozinho, tipo, é um bagulho que, tipo, aí tem que ser fanboy. Tipo, eu gosto muito do Leozinho. Incrível. Faz falta. Se tivesse continuado, ia estar num nível absurdo. Só que 90 2019 era muito mais experiente. Eu acho que pra dar briga ali, Leozinho 2017, teria que ser o 90 2015. Que já era semifinalista nacional. Sim. Pode colocar o próximo. Clara Lima 2015 versus KM 2023. Mano, a vovó, ela foi a primeira mina a ganhar o nacional. Sim. Isso tá na história, isso não muda. Ela é cabulosa, é bigode. Mas impacto cultural que a Clara teve em 2015 e o que ela fez em questão de sair batendo em todo mundo em casa, tá ligado? Ela bagunçou o tanque, viado. Numa época que, tipo, era difícil ter umas minas, tipo, bagunçando os caras, assim, a nível nacional, tá ligado? Mas todo lugar que ela foi, ela bagunçou. A Clarinha era, tipo, muito brava, velho. E papo, assim, tipo, dos caras brigando em casa, né? Ela e o Chris, que são irmãos, tipo, pra ver quem era o melhor, assim. Eles se brigavam, se batiam um ano inteiro, que só eles dois, era. Final, os dois, tipo. E a Clarinha, eu acho que a Clarinha, tipo, ia ter mais chance do que a vovó nessa. Clara Lima, acho que todo mundo que veio aqui, todo mundo escolheu a Clara Lima também. É porque, mano, é o que eu tô falando, tipo, se a gente pensar em botar no formato, tipo, em 2015 não existia formato. Aí tudo bem, a KM já tá mais acostumada com o formato. Mas se a gente pensar no impacto cultural, tipo, que as duas tiveram, cada uma no seu marco da história, tipo, a Clarinha, tipo, relativamente, com quem ela batia de frente naquela época, com quem a KM batia de frente em 2023, tipo, eu acho que a Clarinha, tipo, tava mais braba, tipo, até por conta da cena ser outra, e mesmo que ambas enfrentem muito o machismo na cena, tipo, só ganhou porque é mina, porque é mimimi, pipipi, popopó, a Clara enfrentava uma cena ainda pior nesse sentido, né, tipo, muito mais ignorante, tá ligado? Então ela ter feito o que ela fez naquela época, eu acho que faz dela, assim, tipo, mais cascadura do que a KM nessa briga. Sim, chave. Esse daí foi o último. E infelizmente, agora como a gente não conseguiu colocar o Acerte a Rima, infelizmente a gente tá chegando num momento muito chato. Mas um momento muito legal também, tá? É um momento que tá acabando, mas é um momento que a gente... Não me deixaram passar vergonha na Acerte a Rima. Mas é um momento que a gente vai interagir um pouco com as pessoas que mandaram as perguntas. Então é um momento muito legal. Você aí que não mandou sua pergunta ainda, mande a sua pergunta aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no LivePix.